Boa noite, meus amados irmãos, os que estão aqui, você que está aí em casa também. Desejo a vocês uma excelente semana. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos numa série de estudos, de 28 estudos, chamado Eu Acredito. E hoje é o 9º estudo que nós vamos ver. Está sendo realizado todos os domingos, em todas as igrejas aí da Paulistana. É um estudo bem interessante para nós, principalmente nós que somos adventistas, né? Mas com certeza tem alguém do outro lado que não é adventista, e algumas coisas você deve ficar assim perguntando durante esse estudo aqui. Mas o que é isso? Eu vou tentar explicar e simplificar o máximo possível. Nós temos muitos versos bíblicos, e eu não vou ler todos, nós vamos ficar aqui a noite inteira, porque eu falo bastante, né? Então, nós vamos ler apenas alguns, e os outros, se você que está aí quiser anotar aí no bloco de nota do seu celular ou no papel. Você que está em casa, se você quiser anotar as referências bíblicas para depois você conferir, porque é uma sequência, são vários slides, né? Então, aqui já está bem explicadinho, então nós vamos seguir por aqui, tá bom? Então, o tema de hoje é vida, morte e ressurreição de Cristo. São 3 etapas. Os slides irão se dividir em 3 etapas. A vida de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Nós veremos até um pouquinho antes da morte de Cristo, né, que era o sacrifício realizado através de animais, antes da morte de Cristo. E depois, quando Cristo veio e esse ritual deixou de existir, apesar de os judeus ortodoxos ainda continuarem usando, né? Mas nós sabemos e acreditamos que Cristo já veio, já derramou o seu sangue na cruz, e já não há mais necessidade de fazer o sacrifício de animal. Então, vamos lá. A graça salvadora de Cristo. As Escrituras revelam que Deus manifesta o seu incomparável e intensa salvação pela humanidade, amor e salvação pela humanidade. A tarefa de trazer as pessoas de volta ao relacionamento e à união com seu Criador é do próprio Cristo. E nós vamos ler o primeiro versículo, nós vamos ler poucos, mas esse é um dos primeiros que vamos ler. Está em 1 João, um versículo muito conhecido. Está em João, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Você que está com a sua Bíblia, e é interessante acompanhar para conferir, e você que está em casa também. João 3,16. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o versículo bíblico mais importante, quer dizer, tem muitos, né? Mas esse aqui é a referência para o cristão. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Jesus, ele veio a esse mundo por amor a nós que não temos nada a oferecer para ele. Absolutamente nada a oferecer para ele. E quando Adão e Eva foram colocados aqui no mundo, que Adão e Eva pecaram, ali começou o plano da salvação. Então, esse versículo escrito lá no Novo Testamento já remete ao Éden, quando Deus criou Adão e Eva. E ali, quando eles pecaram, e esse versículo remete ao plano da redenção e ao plano de salvação, que foi que Deus deu o seu Filho unigênito, para que toda a raça, desde Adão até o dia que Jesus voltar, que acreditar nele, que temer, que confiar, terá a vida eterna, apesar dos pesares.
Se fosse para a gente ficar nesse versículo aqui e desenrolar toda a fala dessa noite, nós ficaríamos, porque tem muita coisa para dizer nesse versículo. Mas temos alguns slides aqui para frente. Então, vamos lá. A graça que justifica. Graça ou justiça, perdão. Graça ou justiça. Jesus, ele veio como justiceiro ou ele veio como salvador? Às vezes nós nos caímos em tentação em pensar que Jesus ele veio apenas para punir. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente fala para os nossos próprios filhos o seguinte: olha, você não faz isso porque Jesus castiga. Ou você não pode fazer isso porque Deus castiga. E às vezes a gente vai criando na mente das crianças, na mente dos alunos, às vezes quem é professor, aquilo de que Jesus, a ideia de que Jesus é apenas um justiceiro. E não mostramos para ele o lado do amor, que é o lado da graça. E aí é onde, às vezes, o ser humano cresce com medo de Deus, ao invés de ter temor a Deus, que é diferente, e ter amor a Deus. E de enxergar que essa justiça, essa justificação de Cristo é por amor a mim. E que seguir a Cristo é leve, que o seu fardo é suave, que não é pesado. Que ele não veio para castigar. Quando Jesus veio, ele veio para dizer o seguinte: olha, é possível viver e um dia estar lá na eternidade. É claro que Cristo veio para... Acho que é para cá, né? Que eu tenho que ver. É claro que Cristo veio parte humana, mas também ele tinha um lado divino. Tanto que ele não pecou. Cristo não pecou. Mas, irmão, só me diz aí para onde que eu tenho que ir. É para cá, para centralizar? Mais para cá? Ah, ok, perfeito. Eu estou aqui. Estou centralizando aqui, irmãos, para ficar certinho ali. Cristo, ele tinha o seu lado divino, mas também tinha o seu lado humano. Então, ele veio para dizer que é possível nós vivermos neste mundo e um dia estarmos com ele lá no céu. Ah, então nós seremos salvos pelas obras? Não seremos. É pela graça que ele nos deu com a morte de cruz, que a gente vai ver nos próximos slides aqui. Perdoar ou punir? Embora Deus seja misericordioso, não pode perdoar aqueles que permanecem no pecado. Como que é isso? Esse versículo de Jeremias, ele fala sobre o povo de Deus que permaneceu em pecado. Eles estavam em prostituição, adultério, idolatria e continuavam. Esse é o pecado que não é perdoado. Existe o pecado que não é perdoado? Sim, esse. O que não é confessado e aquele que a gente não se arrepende dele. Não tem como Deus perdoar. Porque Deus perdoa aquilo que nós reconhecemos que erramos. Quando eu reconheço, quando eu chego para Jesus e digo: Senhor, eu errei aqui, 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 por favor, me perdoe. E que esse perdão seja de lá de dentro do meu coração. Às vezes, nós tendemos, nas nossas orações rápidas, a gente faz por atacado, né? Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Faz pecados. De repente, nesse pacote que você colocou aí, tem algum que você não se arrependeu mesmo. Então, tem que confessar, tem que listar. Esse. Jesus perdoa, está pronto a nos perdoar. Porém, ele vai perdoar aquilo que eu realmente arrependi. Aquilo que realmente eu não quero mais. E que por mérito meu jamais eu vou conseguir, porque o perdão ele é de Deus. O perdão possui um propósito. Deus deseja converter os pecadores em santos.
É possível isso? Sim, é possível. É claro que a santidade é lá no céu, mas andar no caminho de santificação é possível sim. Mas eu tenho que abandonar esses pecados. Eu tenho que confessar, está lá em Isaías 55, versículo 7, se você quiser conferir lá, nós vamos ler aqui, tá? Isaías 55, 7, diz o seguinte: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele dá de bom grado o seu perdão, mas eu tenho que abandonar. E eu consigo abandonar aquilo que eu tenho carícia por ele, por minha própria vontade. Às vezes tem um pecado ali que eu estou gostando tanto de ficar com ele. Tem um pecado ali que é tão gostoso continuar pecando, mesmo sabendo as consequências dele. Mas aí é hora de buscar. Espírito Santo, por favor, me transforme, me ajude. No nome de Jesus, me ajude, Espírito Santo. Que ele vai me ajudar. Que ele vai te ajudar a abandonar o pecado. A salvadora graça de Deus. Está cortando ali, né? Deixa eu ver aqui. Deus expôs um maravilhoso plano de salvação quando Adão e Eva pecaram. Lá em Gênesis, nós não vamos ler, você pode anotar aí, Gênesis capítulo 3, versículo 15, acho que já passou ali, né? Deus prometeu lá no Éden ainda, para Adão e Eva, que a serpente seria esmagada pelo seu calcanhar. E que, pelo calcanhar de Eva. E que Eva representa a igreja, representa Jesus, no caso ali, né? Que seria esmagada, e esmagada a sua cabeça. E a serpente significa ali Satanás. Então, desde o Éden, Deus já fez essa promessa. Vamos seguir ali. A ira de Deus contra o pecado. Jesus vai irar sempre contra o pecado, mas nunca contra o pecador. Eu posso errar o tanto que eu errar, Jesus não vai ter raiva de mim, mas ele não aceita o meu erro. Está na referência bíblica ali em 2 Reis 17, 16 a 18, depois se você quiser conferir, 2 Coríntios 36, 16. Ele tem misericórdia de mim e eu posso aprontar todas. Mas ele nunca vai ter raiva de mim. Ele nunca vai ter raiva de você. Porém, o meu erro, se eu não buscar o arrependimento, se eu não buscar a Jesus, ele vai criando uma lacuna e um distanciamento entre mim e Deus. Porque eu preciso afastar-me do pecado, confessar, me arrepender, e pedir para que o Espírito Santo me ajude a deixar, para que eu possa me aproximar de Deus, ou melhor, para que Deus esteja, eu possa sentir a presença dele, porque ele está sempre presente. Quem afasta sou eu. Já teve um momento da sua vida que você parou e falou assim: nossa, parece que Jesus não está ouvindo a minha oração. Eu falo, parece que Jesus não está me ouvindo. Você já sentiu assim? Pode ser que seja Jesus te dizendo: espera mais um pouquinho. Não está na hora. O que você está pedindo não vai ser bênção para você. Ou então ele está te respondendo com um não. Ou então eu estou tão distante que eu não ouço a voz de Jesus dizendo sim ou não. A resposta humana as obras, aquilo que eu faço perante Jesus, que eu faço para Jesus, que eu faço por mim para alcançar, ela é trapo de imundície. Trapo de imundície.
que eu fizer em prol da minha salvação, por meu mérito próprio, é trapo de imundícia. Porque eu preciso de um intercessor, que é Jesus. Mesmo a fé que eu desenvolvo no meu coração, o sentimento de amor, o sentimento de perdão, não é meu. O sentimento que você tem de amor pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu cônjuge, pelo seu amigo, não é humano, isso é divino. Se eu acredito em Deus, se eu sair numa noite de domingo cansado, que já trabalhou, se você for igual a mim, que trabalhei bastante hoje para estar aqui, a gente corre, né? Durante o domingo, é dia de fazer exercício, é dia de fazer faxina, fazer comida para a semana, para amanhã e trabalhar. Mas se você escolheu estar aqui nessa noite, se você escolheu estar conectado nessa live, essa noite, você podia estar assistindo televisão, fantástico, né, daqui a pouco, mas você escolheu estar aqui, não fica pensando que é mérito seu, não, viu? Isso é mérito puro do Espírito Santo que te comoveu. É mérito puro de Jesus. Então, se você se sentiu tocado, é porque Jesus te tocou, porque você permitiu o Espírito Santo te tocar. Então, se você tem um pouquinho de fé dentro do seu coração, que a nossa fé não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda, né? Não é desenvolvido por nós mesmos. Isso é Deus quem coloca em nós. É Jesus, através do Espírito Santo, que coloca em nós. As boas novas são as que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É um versículo bem conhecido também, 2 Coríntios 5,19. Essa reconciliação restaura o relacionamento entre Deus e a raça humana. E foi Deus quem trouxe a iniciativa de restaurar as relações interrompidas entre a humanidade e Ele próprio. Quando eu erro, que eu peço perdão, a iniciativa foi de Deus. A iniciativa é do Espírito Santo que foi lá e tocou. Falar, eu me arrependi. Eu perdoei. De fato, lá na ponta, quem põe em prática sou eu e você. Mas quem primeiro buscou essa reconciliação foi Deus. E Ele é mestre nisso. Muitos cristãos limitam o significado do termo expiação exclusivamente aos efeitos redentores da experiência de Cristo manifestada pela encarnação, sofrimento e morte no ritual do santuário. Contudo, a expiação envolve não apenas morte de um cordeiro, sacrifício, como também inclui o ministério sacrificial do sangue que era conduzido até o santuário. O que você falou aí, Rô? Pode ser que tenha alguém assistindo essa live e falou assim, o que ela falou de santuário, de sacrifício? Antes de Jesus vir a esse mundo e morrer morte de cruz, existia o ritual do santuário, que era a morte de um cordeiro, de um animal puro, e tinha que haver o derramamento de sangue. Mas esse ritual já apontava para a cruz. Que quando Jesus veio, que morreu a morte de cruz, não houve mais a necessidade de fazer o sacrifício de animal, de aspergir o sangue do cordeiro na cortina, que era feito por um sumo sacerdote. Porque esse ritual já apontava lá para o sacrifício da cruz. Porém, não era o sangue do animal que purificava o pecado. Tinha que ser um sangue de uma pessoa da divindade. Ou Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo teria que vir para morrer por mim e por você. E Jesus se colocou à disposição para morrer por nós. Os anjos se colocaram também à disposição quando Jesus falou, eu vou e vou morrer pelo ser humano para resgatá-los. E os anjos se colocaram à disposição. Porém, o anjo também é uma criatura. Então, ele não podia morrer por nós.
Por isso foi que Jesus veio, porque tinha que ser um sangue de uma das pessoas da divindade. E foi o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. E hoje não há mais a necessidade de fazer a expiação do animal, de matar o bode, porque Jesus já veio e morreu por nós. Também não há mais a necessidade de um sacerdote, que era onde as pessoas iam, confessavam seus pecados, e aquele sacerdote levava os pedidos de perdão, a confissão dos pecados a Deus. Hoje nós podemos fazer isso diretamente com Jesus, através do Espírito Santo que habita entre nós aqui na terra. Mas em nome dele, o Espírito Santo, ele nos comove, ele transforma as nossas orações para ser assunto aos céus. Ele nos toca, ele nos convence do pecado, ele nos converte, porém, tudo em nome do Filho Jesus Cristo. A morte de Cristo, uma única necessidade, já falamos aqui, né, que havia uma necessidade de um sangue de uma pessoa da divindade para que houvesse a remissão de pecados. O que é realizado pelo sacrifício expiatório? O auto-sacrifício de Cristo é agradável a Deus, porque esse sacrifício removeu a barreira erguida entre o homem e Deus, entre o pecador e Deus, já que Cristo suportou plenamente a ira de Deus diante do pecado dos homens. Através de Cristo, a ira de Deus não é convertida em amor, mas é desviada do homem e dirigida contra si próprio. Já pensou que bênção, que amor é esse? Ontem eu preguei ali na igreja do Tijuco, né, e eu dizia ali para os irmãos, você teria coragem de morrer por alguém que te fez mal? Você teria coragem de dar a sua vida, uma morte cruel, por alguém que não está nem aí para você? Sabe aquela pessoa que quer te ver pelas costas, que fala mal de você, que se possível te dá uma punhalada? Você tem coragem de fazer isso? Humanamente falando, eu acredito que ninguém. Mas Jesus, ele fez tudo isso por mim e por você. A ira de Deus recaiu sobre ele, porque ele sentiu o peso da separação de Deus e do homem na eternidade. Como se cada um tivesse que carregar nas suas costas o peso da ira de Deus para a eternidade. E Jesus ali suportou. E ele desvia essa ira. Quando eu confesso os meus pecados, que eu peço perdão a Deus, essa ira de Deus, ela é desviada e vai para lá na cruz, que Jesus já morreu por mim e por você, que é onde é o sacrifício vivo, o sacrifício que ele fez para nos dar a salvação. Responsabilidade vicária pelo pecado. O importante conceito do plano de salvação, os pecados e a culpa que nos maculam podem ser transferidas àquele que suporta os nossos pecados, tornando-nos puros. Qual é, então, a função do sangue? O sangue desempenha o papel central no sacrifício expiatório dos rituais do santuário. O Novo Testamento revela que a cerimônia do Antigo Testamento, que tinha como objetivo obter o perdão, purificação, reconciliação através do sangue substituinte, foram cumpridas por intermédio do sangue expiatório de Cristo no sacrifício no Calvário. Resumindo, né, tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Cristo veio para resgatar a mim e para resgatar a você. Ele pagou o preço lá na cruz
porque Ele quer nos resgatar. Ele fez isso e nos deu de graça. A gente costuma dizer, né, que deu de bandeja. Basta que eu e você aceitemos. É uma grande viagem que está pronta. O Boeing já está estacionando. Mas eu tenho que decidir ir. Para eu embarcar, tem algumas condições que o comandante impõe. Porque a salvação é de graça. Mas ela não é para todos. Ela é oferecida, mas ela é para aquele que teme e guarda os mandamentos de Jesus. E aí é a condição. E aí está a condição. Quando o comandante diz, olha, está tudo pago totalmente de graça, porém, todavia, no entanto, você precisa me dar o seu coração. Eu preciso habitar no seu coração. E quando eu habitar no seu coração, vai acontecer uma reviravolta na sua vida. Você quer? Só que essa reviravolta é para o bem. Mas sabe quando a gente está grudado e agarrado às coisas desse mundo? Ah, mas eu tenho mais alguma coisa para fazer. Espera mais um pouquinho. Eu tenho que terminar minha faculdade. Ah, eu tenho que me casar. Ah, eu tenho que ter filhos. Ah, meus filhos precisam se formar. No meu caso, eu tenho que casar de novo. E vamos nos assegurando as coisas pequenas aqui desse mundo. E nos esquecemos de convidar o comandante da viagem para nos ajudar a arrumar as malas. Ou então, simplesmente eu digo, é pesado demais, eu não quero. Jesus está pronto, só me esperando, só te esperando. E dizendo, venha, eu já morri por você. Eu já morri morte de cruz por você. Eu já paguei, essa passagem está paga. Desprenda das coisas desse mundo. E ele ainda diz assim, filhinhos, você não vai conseguir sozinho. Mas eu estou aqui para te ajudar, o Espírito Santo está aí, junto com você, para te comover. Peça em meu nome para o Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Mas sabe, às vezes eu quero fazer a minha própria viagem e ficar por aqui mesmo. Colocar o foco nos problemas, nas dores, nas perdas. E quantas vezes fazemos isso? E temos mesmo, todos os dias. Quantos amigos você já perdeu, talvez? Quantas pessoas conhecidas? Talvez você esteja passando por um problema de saúde, financeiro, relacionamento. Criação dos filhos que já são adolescentes, talvez. Passando por problema no seu casamento. Mas nós ficamos com foco, com o olhar no problema. E nós nos esquecemos de olharmos para o alto, para o alvo. Nós temos que olhar para os problemas, sim, porque nós não podemos ignorá-los, porque eles estão aí. Mas nós temos que buscar aquele que nos ajuda a solucionar os problemas. E pensar que nós estamos aqui de passagem, que nós somos estrangeiros aqui nesse mundo. Que o preço já foi pago. O resgate, Jesus já está ali. Venha, meu filho, venha. Nós já estamos vivendo as unhas da estátua, nos últimos acontecimentos desse mundo. E pode ser que Jesus volte para mim e para você antes que esse mundo acabe. Pode ser que eu saia daqui e nem chegue em casa. Pode ser que eu durmo e não acorde amanhã. Quantos, né? E aí Jesus já voltou para mim e para você. Nós devemos olhar sim para os nossos problemas, mas usá-los como trampolim. Nós não podemos nos demorar olhando para os nossos problemas. Porque se nós nos demorarmos, é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo de Jesus quer. Que nós nos demoramos
olhando para os problemas e nos esqueçamos de buscar a solução. E às vezes a solução que Deus dá, que Jesus dá, não é aquela que eu busco, mas é aquela que é melhor para mim. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos, do que os meus para a minha própria vida. Então, depositemos a nossa angústia, os nossos sonhos, os nossos problemas nos pés do Senhor e descanse. Tire a angústia do seu coração. Descanse. E deixa que o comandante conduz. E ele aqui, e aqui também não estou dizendo que nós não vamos ter os problemas da vida, mas ele vai aliviar a dor, ele vai nos ajudar a atravessar a tempestade, segurando na nossa mão. Ele fala assim, filhinho, eu já estive aí, eu sei como é difícil, como é duro, como é pesado. Mas se você estiver comigo, eu carrego o seu fardo. Sabe o que acontece? É que às vezes eu quero carregar sozinha. E aí dói. E aquilo se torna muito pesado. A mala fica muito pesada quando eu carrego sozinho. Jesus está ali dizendo, filhinhos, já morri na cruz. Já passou desde Adão e Eva pelo sacrifício do Cordeiro. Já morri na cruz. E hoje eu estou pronto para te resgatar. Quero mostrar essa imagem aqui. Está vendo aquele abismo? Ele diz, a cruz que eu morri lá no Calvário, estou criando uma ponte para você atravessar e chegar na aeronave. A minha morte de cruz é a ponte entre o abismo que foi criado entre Deus e a humanidade. Entre o seu problema e Deus. Confia, tenha fé, estou aqui. Ela não é muito larga não, mas você não vai cair, porque eu estou do outro lado esticando a mão. E Cristo está ali, prontinho, só esperando. E ele fica agoniado, sabe? Porque ele nos ama tanto, 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 tanto. Ele está com a mansão lá preparada, prontinha, com os quartos daquela casa lindíssima, com a cama fofinha, esperando por mim e por você. Mas quando a gente fala, Senhor, agora não, ele fica tão triste. Senhor, quanto problema nessa vida. Acho que o Senhor esqueceu de mim. Ele está lá assim, filho, você só não está me enxergando, mas eu estou aqui. Prontinho, com as mãos estendidas. Ele é a nossa salvação. Ele veio para nos reconciliar da queda. Por Adão entrou o pecado no mundo, mas por Cristo foi pago esse preço. A viagem, o pacote é completo, está tudo pago. A gente só precisa embarcar e Ele está nos esperando. Ele só quer que eu e você nos reconciliemos, que reconheçamos isso. E que quando eu e você estamos nos esforçando por nós próprios, quando nós estamos olhando apenas para os nossos problemas aqui desse mundo, para as dores, para o sofrimento, para as perdas, e eu fico batalhando, eu vou. Isso é correr atrás da salvação pelas obras. E ele disse, filhos, a obra é consequência da tua entrega. É a consequência da transformação do seu coração. Não tem como eu receber a bênção e não contar para os outros. Alguém já chegou para você e falou assim, mas por que você é tão calmo? Nossa, por que você é feliz? Por que você conta dos seus problemas e você não, parece que você não está em estado de choque?
Alguém já perguntou isso para você? Isso é a obra em ação no seu coração, sabia? É a obra em ação no seu coração. Quando você tem vontade de cantar, quando você tem vontade de vir à igreja, quando você tem vontade de ajudar alguém que precisa, você está fazendo a obra. Mas ela é consequência natural da obediência e da entrega do coração a Deus. E não por esforço humano. Um novo relacionamento com Deus ocorre entre Deus e o pecador arrependido. Trata-se de um companheirismo baseado no amor e na admiração, em vez de um fruto de temor e de obrigação. Por que você obedece a Cristo? Se tivesse criança aqui, eu ia falar assim, é porque minha mãe e papai manda. Por que você vem à igreja? Você veio forçado? Por que você serve a Deus? Porque o amor dele despertou no seu coração primeiro. Porque eu admiro. Porque eu sei que ele é o Salvador. Porque eu sei que ele vai me perdoar independentemente de onde eu fui. Independentemente de até onde eu fui, ele vai me perdoar. Queridos, Cristo já morreu por mim e por você. Ele não quer que eu faça sacrifício de cruz. Ele não quer que eu faça rituais, porque ele já fez. Ele quer que eu entregue o meu coração. E ele quer que você entregue o seu coração. Quer que você entregue o seu coração. Sabe por quê? Porque ele quer habitar. Porque ele quer levar nessa viagem. Sabe por quê? Porque ele vive dentro do seu coração e vive dentro do meu. E se você acredita nisso, as coisas vão ficar bem mais fáceis. Eu não vou ter provas? Vai! Mas ele vai te ajudar a atravessar o mar. Ele vai te ajudar a aliviar a dor, o sofrimento. Porque Jesus, ele é leve. Ele não é rancoroso, ele é alegre. E ele vai colocar isso no seu rosto também. E para finalizar, eu convido você que está aí em casa e vocês que estão aqui para cantarmos o hino Porque Ele Vive.
querido Deus, eterno Pai, gratos te somos, porque o Senhor vive e reina para todos sempre, Senhor. Porque o Senhor veio, morreu por mim, morreu por todos os meus irmãos, Pai. Obrigada, Senhor. Querido Jesus, nós acreditamos nisso. Nós esperamos pelo Senhor ansiosamente, Pai. Por favor, Jesus, esteja em nossos corações. Espírito Santo, nos comova, nos traga, Espírito Santo, a paz, o convencimento, o convertimento, e nos ajude a abandonar a vida de pecado, Senhor. Nós não seremos salvos pela graça. Nós temos um caminho a seguir para chegarmos ao céu, Pai. E nos ajude a escolhermos todos os dias a estarmos ao lado de Jesus. Pai querido, nós estamos diante de uma semana que está iniciando, desconhecida, planejada de fato, mas desconhecida nos acontecimentos. E nós rogamos que o Senhor esteja conosco e dando cada passo que dermos, que o Senhor possa nos acompanhar. Livra-nos, ó Senhor, de todos os males. Rogamos a bênção por todas as pessoas que estão aqui na igreja, que estão nas suas casas nos assistindo. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém.